Olá, meu nome é Lia Nunes Nascimento e eu sou aluna de iniciação científica do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos. E hoje eu vou apresentar para vocês um artigo científico no segundo ciclo de seminários virtuais do laboratório. E hoje eu vou apresentar para vocês um artigo científico sobre uma abordagem diferente na alimentação de Aedes albopictus, onde não há utilização de sangue. E nesse artigo eles vão apresentar os resultados e o que foi utilizado nos testes para a implementação dessa dieta. Em resumo, esse artigo ele vai deixar bem claro que os sistemas utilizados são complexos e dependem de diversos fatores, como tampões, fagoestimulantes, membranas, animais vivos e uma temperatura ideal para que o inseto ele se alimentasse. E esse estudo ele avalia o uso de uma dieta que utiliza somente açúcar e proteína. Ou seja, é uma dieta mais simples, mais fácil de ser implementada. E os parâmetros que foram avaliados foram o engurgitamento, fecundidade, aceitabilidade, produção de gerações e, de uma forma geral, a manutenção da colônia. E qual é a importância de se estudar Aedes albopictus? O Aedes albopictus ele é vetor de diversos vírus e que podem causar doenças que são bem graves e que não têm vacina, como dengue, chikungunya e outras arboviroses. Eles são mantidos em laboratórios para a produção de ovos e desenvolvimento de colônias, justamente para conseguir uma base de estudos para a prevenção dessas doenças, reduzindo os vetores. E para a produção de ovos, era sempre necessário fontes de proteína, e por conta disso eles usavam alimentação sanguínea. E essa alimentação sanguínea dependia de diversos fatores, de uma equipe treinada, de simulação de um animal vivo, ou muitas vezes de um animal vivo, ou às vezes a coleta era difícil porque precisava ser feita em uma fazenda. Os pesquisadores iam até a fazenda coletar o sangue de um animal para levar para oferecer para esses insetos. E isso demandava muito trabalho e demandava muito tempo. Por isso que ao longo dos anos foram estudadas várias tentativas de dietas para que isso fosse minimizado, todo esse trabalho fosse minimizado. E além disso, que eu já citei, o sangue ele devia ser livre de patógenos e quando não havia uma presa viva, era necessário uma simulação. Como eu havia falado, tinha que ter uma temperatura ideal, uso de ATP, uma membrana, uma condição perfeita para que o inseto conseguisse aceitar a alimentação. E em algum momento, com a utilização dessa dieta sanguínea, havia inconstâncias. Os ovos eram reduzidos, em alguns momentos aumentavam, eles não tinham um padrão estabelecido com essa alimentação. Ao longo dos anos, várias formulações e dietas foram testadas para tentar minimizar todo esse trabalho que era na alimentação do Aedes albopictus. E nesse estudo foi explorado o potencial de alimentação com açúcar e uma fonte de proteína. Para isso foram realizadas adaptações dos componentes da dieta SAP. Bom, primeiramente eles fizeram o teste da habilidade dos mosquitos de se alimentarem do açúcar e da BSA, que é a sorobumina bovina, em copos abertos, sem a necessidade de um equipamento específico para a alimentação desses insetos. Foram testados também os efeitos do açúcar, da proteína, do ATP, da solução tampão na preferência e na fecundidade dos insetos, e os efeitos nas produções de ovos. Bom, gente, em materiais e métodos, eu quis deixar para vocês bem claro nesse slide todos os procedimentos realizados. Porém, eu vou apresentar para vocês os materiais e métodos juntamente com os resultados obtidos, para que a gente consiga entender melhor o que foi feito e o que eles alcançaram com a metodologia. Para conseguir adaptar a dieta e verificar se as fêmeas iriam ou não se alimentar delas, eles realizaram uma série de experimentos e, inicialmente, eles testaram o engurgitamento das fêmeas com a dieta SAP, que é a dieta com açúcar e proteína, em copos abertos.
O ensaio ele foi realizado com uma solução de 10% de sacarose e uma solução de 10% de BCA, que é a sorobumina bovina. As duas foram diluídas em água destilada e colocadas em tampas de garrafa e oferecidas para os insetos, para os mosquitos. Os mosquitos eles foram colocados em recipientes separados, ou seja, cerca de 50 fêmeas ficaram em um recipiente com a solução de sacarose e 50 fêmeas foram colocadas em um recipiente com a solução de proteína. Essas fêmeas elas tinham de 3 a 5 dias e estavam em um jejum de 24 horas. Elas foram expostas a essas soluções por cerca de 1 hora e depois foram retiradas e analisadas através de sua distensão abdominal, para identificar se elas se alimentaram ou não dessas soluções. E o resultado obtido foi que cerca de 92%, com uma variação de 3,7% das fêmeas, estavam engurgitadas com a solução de sacarose, e com a solução de proteína, 94%, com uma variação de 6%, estava engurgitada com a proteína. Então, algumas fêmeas também não se alimentaram dessa solução. Com isso, a gente viu que elas realmente vão se alimentar das soluções em copos abertos, não sendo necessária a utilização de nenhum equipamento especial, somente a solução dentro do copo aberto, e elas conseguiram se alimentar perfeitamente. No segundo experimento, o objetivo era identificar a preferência alimentar das fêmeas e dos machos, com as soluções que eles iriam oferecer. Nesse ensaio foram oferecidas 2 opções em cada experimento, então não era como o primeiro ensaio, onde só tinha uma opção. Nesse ensaio, eles estavam querendo testar a preferência e por isso eles colocaram na gaiola de alimentação 2 opções. E cada opção tinha um corante específico, um corante azul e uma com corante vermelho. Com isso, eles poderiam analisar posteriormente a cor do que foi ingerido pelo mosquito. Eles utilizaram 3 soluções. Uma solução de sacarose 5%, uma solução de proteína 10% e uma solução com as duas misturas, com a sacarose e com a proteína. No total foram 3 grupos de mosquitos. Inicialmente, foram só fêmeas com a solução 1 e 2, que é a solução de sacarose e a solução de proteína. Depois eles utilizaram mais fêmeas também com a solução 1, que é a solução de sacarose, e a solução 3, que é a solução com sacarose e proteína. E com o macho, eles só fizeram um experimento com a solução de sacarose e com a solução de sacarose com proteína. Todos estavam em jejum de 24 horas. Eles se alimentaram por 1 hora, depois foram recolhidos, levados ao congelador e foram analisados para conseguir identificar as cores dos corantes, em cada solução. Lembrar que eles trocaram os corantes das soluções quando repetiram os experimentos para identificar se houve preferência de cor ou algo do tipo. Foram os resultados do experimento. Não consegui compreender muito bem esses resultados, porque eles fizeram os testes para 2 soluções para cada grupo, e nos resultados eles apresentavam 3 opções diferentes, comparando os resultados entre si, entre os 2 experimentos com fêmeas, mas isso foi o resultado obtido. E aqui a gente pode ver como foi feita a marcação. Os 2 corantes diferentes e as duas formas de marcação. E aqui uma fêmea que não está muito engurgitada. Depois de terem testado as preferências e o nível de engurgitamento dos mosquitos, eles começaram a adaptar a dieta SAP, testando diversos componentes e o engurgitamento e fecundidade em cada um deles. Primeiro, eles começaram com uma solução com ATP e uma solução sem ATP. Essas soluções foram disponibilizadas para as fêmeas que também estavam em jejum de 24 horas. E cada solução tinha um corante. Ou seja, em uma gaiola, eles colocaram a opção com ATP e a opção de solução sem ATP. E cada uma com corante que ia ser depois analisado. Em uma outra gaiola,
eles disponibilizaram as soluções com PBS e sem PBS, e cada uma também tinha um corante para análise de engurgitamento. Depois, para análise de fecundidade, foram feitos 3 experimentos, com um total de 6 soluções. No experimento 1, a gente tinha uma solução com ATP e uma solução sem ATP. No experimento 2, a gente tinha a dieta com 10% de proteína, com a solução de PBS e sem o PBS. E no experimento 3, a gente tinha uma solução com 20% de proteína com o PBS e 20% de proteína sem o PBS. Então, totalizou 6 soluções. No experimento 2, para analisar a fecundidade. Para analisar o engurgitamento, foram só 4 soluções, com a diluição de 10% de proteína em cada solução. No experimento 2 é que eles fizeram essa alteração na concentração de proteína da solução. Eles alimentaram um grupo de fêmeas com sangue para fazer o controle, porque eles depois iam contar os ovos, então era necessário ter uma base de quanto elas produziam com sangue para poder ter uma noção se elas se alimentaram e se produziram bem com as soluções da dieta. Elas foram mantidas depois em um local por 3 a 4 dias para o desenvolvimento dos ovos. Depois elas foram transferidas individualmente para um outro recipiente para oviposição. Eles tiraram os ovos desse recipiente, contaram e analisaram se houve diferença ou não, se foi muita diferença. E esse experimento foi repetido 3 vezes. Nesse slide, a gente pode observar os resultados do experimento anterior. E eu resolvi separar do ATP e do PBS para a gente conseguir compreender melhor o que foi obtido. Bom, vou falar primeiro do resultado com as soluções com e sem ATP, no nível de engurgitamento. Com o ATP, houve uma taxa de engurgitamento de 49%, com uma variação de 2,8%. E sem ATP, uma taxa de 50,9%, com uma variação de 2,8% também. Então, no engurgitamento, a gente vê que o ATP não interfere. Pode ser com ou sem, porque não tem tanta diferença assim entre um e outro. Já na fecundidade, houve uma diferença maior. A gente consegue observar que sem ATP, as fêmeas produziram muito mais. Cerca de 33,6 ovos por fêmea, com uma variação de 2,4%. E com o ATP foram produzidos 26 ovos por fêmeas, com uma variação de 3,1. Em comparação com o sangue, a dieta também aumentou a fecundidade. As fêmeas produziram mais ovos com a dieta do que com o sangue, porque com o sangue as fêmeas produziram 24,1 ovos por fêmea em média. Então a gente consegue ver que há uma interferência do ATP. Sem ele, as fêmeas conseguem produzir mais e a dieta, inclusive, é mais eficaz do que o sangue. Já com o PBS, a gente tem uma interferência gritante na presença do PBS, porque sem o PBS, houve uma taxa de engurgitamento de 80,7%, com uma variação de 2,7%. Já com o PBS, a taxa foi de 19,3%. Com uma variação de 2,7%. Então, a gente consegue observar que a presença do PBS interfere na taxa de engurgitamento dessas fêmeas. Já a fecundidade, a gente consegue perceber que a concentração de proteína não interfere tanto, e sim o PBS. Mas uma taxa de 20% de proteína sem o PBS gerou uma produção de 55,8 ovos por fêmea, e com o PBS, foi uma produção de 45,9 ovos por fêmea. Já na concentração de 10% de proteína, com o PBS, houve uma produção de 38 ovos por fêmea. E nessa mesma concentração de 10% de proteína, sem o PBS, aumentou bastante, né? Foram 53,6 ovos por fêmea. Então, com isso, a gente observa que o PBS ele interfere no engurgitamento e interfere um pouco na produção de ovos.
Bom, nessa tabela a gente consegue ver o resultado da análise de fecundidade, né, na produção de ovos, com o PBS e a água destilada e os resultados das diferentes concentrações de proteína nessa produção de ovos. Nesse experimento, eles ainda estão testando as diferentes componentes para a formulação da dieta perfeita e eles vão testar agora a fecundidade dos mosquitos com diferentes fontes de proteína. E foram utilizadas a sorobumina bovina, a albumina do ovo e o whey protein, que é a proteína do leite isolada. Esse experimento foi realizado em gaiolas, com 2 opções de alimentação em cada gaiola. Depois, os mosquitos foram retirados dessas gaiolas, separados para oviposição. Esses ovos foram contados para identificar com qual proteína eles produziram mais ovos. Um grupo foi alimentado com sangue para ter uma base de produção de ovos como controle. No total foram preparadas 6 soluções com diferentes concentrações de proteína e combinações entre elas. E esse experimento ele foi repetido ao todo 2 vezes. As soluções de proteína eu vou falar para vocês nos resultados para poder ficar mais fácil de compreender o todo. Primeiro, eles utilizaram a solução de sorobumina bovina em 5% e os mosquitos produziram 15,9 ovos por fêmea. Já com a solução de sorobumina bovina a 10%, os mosquitos produziram 42,2 ovos por fêmea. Com sangue, o grupo controle produziu 45,2 ovos por fêmea. Já com a albumina do ovo a 5%, foram produzidos 23,5 ovos por fêmea. E com a albumina do ovo a 10%, eles produziram 13,3 ovos por fêmea, bem menos do que a 5%. E, por fim, eles fizeram uma combinação da albumina do ovo com a sorobumina bovina e os mosquitos produziram 33,3 ovos por fêmea. Na figura 2, eu apresento para vocês os diferentes resultados de cada proteína, de cada concentração e da combinação entre elas. E é possível ver que com sangue e com a solução de sorobumina bovina 10%, a produção foi bem parecida. Então a gente já vê que a sorobumina bovina ela é realmente uma opção interessante para a substituição do sangue. Depois dos testes com os diferentes componentes, agora eles vão testar os diferentes protocolos de alimentação e a eficácia desse protocolo. Primeiro, eles testaram a alimentação 2 vezes ao dia durante 1 hora, por 1 dia. Depois, eles testaram essa mesma alimentação 2 vezes ao dia por 2 dias seguidos. E depois, por 4 dias seguidos, com grupos diferentes em cada momento. As fêmeas depois foram coletadas para oviposição e foi realizada a contagem dos ovos que elas conseguiram colocar. A solução utilizada foi de sorobumina bovina a 10% e 5% de sacarose, que é o açúcar da dieta. E os resultados foram que em 1 dia de protocolo, as fêmeas conseguiram 40,9 ovos, com uma variação de 2,9 ovos por fêmea. Com 2 dias de protocolo, foram obtidos 40,8 ovos, com uma variação de 2,2 ovos por fêmea. E com 4 dias de protocolo, foram obtidos 38,1, com uma variação de 2,8 ovos por fêmea. Não houve uma variação muito grande entre esses dias de alimentação, esses dias de protocolo. E por último, nessa parte de formulação da dieta SAP, e adaptação da dieta, eles testaram os efeitos das diferentes concentrações de proteína na sobrevivência e na fecundidade das fêmeas. A solução com 10% de sorobumina bovina e 20% de sorobumina bovina foram oferecidas para cada grupo de fêmeas e um grupo controle foi alimentado com sangue. Esse grupo controle alimentado com sangue, ele teve o tempo todo à disposição uma solução de açúcar 10%.
Os grupos eles eram avaliados diariamente para identificar a taxa de sobrevivência e os ovos foram contados posteriormente. Esse experimento todo foi repetido 2 vezes. E os resultados da sobrevivência foram que, entre a dieta SAP10 e a dieta SAP20, que são as diferentes diluição de soroalbumina, a taxa de sobrevivência foi a mesma, 15 dias, com uma variação de 3,2 dias. Já com sangue, a taxa de sobrevivência foi menor, cerca de 10 dias, com uma variação de 2,9 dias. Já a fecundidade, com a dieta SAP20, foi maior, porque foram produzidos cerca de 51,1 ovos por fêmea, com uma variação de 4,7. Com a dieta com 10% de soroalbumina bovina, foram produzidas 48,1 ovos por fêmea, com uma variação de 4,9. Já com sangue, a produção foi de 46,1 ovos por fêmea, com uma variação de 4,8. E mais de 20% das fêmeas sobreviveram mais de 25 dias com todas as dietas, com a dieta SAP10 e com a dieta SAP20. Então, foi positivo. A sobrevivência realmente permaneceu boa durante esses 25 dias. E a SAP10 e a SAP20 foram até mais eficazes que o sangue na sobrevivência das fêmeas. Nesse slide, a gente consegue ver que a sobrevivência com sangue e com as duas dietas, a SAP10 e a SAP20, foi basicamente a mesma. Em todas as dietas, as fêmeas conseguiram chegar a 25 dias. E aqui a gente vê a quantidade de dias, né, que elas sobreviveram e a taxa, né, de sobrevivência com o passar dos dias. Houve uma diminuição na taxa, mas isso é super normal. Tanto que aconteceu com o sangue também. Depois de testar a capacidade de engurgitamento, fecundidade e os diferentes componentes da dieta e protocolos, eles vão testar a capacidade desses ovos produzidos de se tornarem larvas e depois adultos viáveis. Então, para começar, eles testaram os grupos de fêmeas que foram alimentadas com sangue, com a dieta SAP10, ou seja, com 10% de soroalbumina bovina, e a dieta SAP20, com 20% da proteína bovina. Os ovos eles foram submergidos em água, e essa água tinha fermento, e eles ficaram lá por 48 horas. Depois, as larvas eram contadas diariamente para ter uma noção de quanto foi produzido. Esse experimento ele foi repetido 3 vezes. E o resultado obtido foi com que as larvas produzidas a partir das fêmeas alimentadas com sangue foram um total de 1.438. Já com a dieta SAP10, foram produzidas 1.574 larvas. E a dieta SAP20 foram produzidas 1.511. A gente percebe que não teve uma variação muito grande entre esses números, mas que a dieta SAP10 novamente é mais eficiente na produção de larvas. Foram repetidos 3 vezes esse experimento. E, assim, o número de produção de larvas com a SAP10 foi maior. Nesse experimento, eles vão analisar a fecundidade e a produção de múltiplas gerações com a dieta SAP. E para testar, eles vão analisar 2 dietas SAPs produzidas com 10% de proteína e 5% de açúcar, e uma outra com 20% de proteína e 5% de açúcar. Os mosquitos eles foram separados em gaiolas para se alimentar por 1 hora, e um grupo controle se alimentou com sangue e sacarose, da mesma forma que o experimento anterior. Depois, as fêmeas alimentadas foram separadas para oviposição e houve a contagem dos ovos. Esse experimento ele foi repetido por 10 gerações em cada alimentação. Com cada alimentação, né? Que seria o mais correto de dizer. E os ovos produzidos nesse experimento foram utilizados para um próximo experimento que também analisava a fecundidade e produção de múltiplas gerações, só que agora seria analisado a criação de adultos a partir dos ovos oriundos
das fêmeas que se alimentaram com a dieta SAP. Então, eles pegaram esses ovos produzidos nesse primeiro momento e depois analisaram se esses ovos seriam viáveis para a produção de adultos. Eles recolheram cerca de 200 a 250 ovos das fêmeas alimentadas com a dieta SAP10, com a dieta SAP20 e com o sangue. Eles foram embrionados por 48 horas, depois foram colocados em água para incubação. As larvas que eclodiram foram separadas para virar pupa e essas pupas foram transferidas em gaiolas para virarem adultos. E depois esses adultos foram contados e viram se era viável ou não a manutenção dessa colônia com esses ovos com base na dieta SAP. Os resultados obtidos com esses experimentos foi de que, ao longo das gerações, a fecundidade com a dieta SAP10 foi de 51,5 ovos por fêmea, com uma variação de 1,6 ovos. Já com a dieta SAP20, a produção foi de 54,6 ovos por fêmea, com uma variação de 15 ovos, uma variação bem grande até. E com sangue, a produção foi de 44,3 ovos por fêmea, com uma variação de 2,1. Ou seja, esse resultado sugere que a dieta SAP é mais produtiva que o sangue. E aqui, nessa imagem, a gente consegue ver essas diferenças, essas variações da dieta SAP10, SAP20 e o sangue. Cada uma tem a sua representação e com isso a gente foi vendo ao longo das 10 gerações. Esse experimento foi produzido e foi contado por 10 vezes seguidas para conseguir determinar esse padrão, né? Essa média aqui ao longo das gerações. Embora eu já tenha falado para vocês os resultados obtidos dos experimentos, essa parte de análise estatística ainda está em materiais e métodos e explica como os resultados foram obtidos. Como vocês podem ver no slide, várias metodologias foram aplicadas usando diferentes formas de cálculo de resultados e os resultados eles foram agrupados para conseguir serem analisados, né? Cada experimento teve uma base de análise utilizando vários métodos diferentes. Para a gente começar a discussão, é importante lembrar o que eu já falei anteriormente na apresentação, de que a alimentação sanguínea ela é muito complexa e depende de vários fatores específicos para que o mosquito aceite a alimentação. E por conta disso, foram testados vários métodos artificiais e sintéticos para evitar o uso de animais vivos na alimentação desses mosquitos. Porém, a aceitabilidade e a fecundidade eram comprometidas por conta da complexidade dessa alimentação sanguínea. Muitas vezes o mosquito não conseguia manter uma taxa de fecundidade boa com essa alimentação artificial. Por isso, nesse estudo, foram realizadas uma série de experimentos para adaptar a alimentação com açúcar e outros componentes, visando desenvolver e otimizar a dieta SAP para a manutenção de Aedes albopictus em colônias. Com os dados obtidos, é possível concluir que o açúcar tem um papel essencial na fecundidade e engurgitamento e não precisa de outros componentes além da proteína. E a alimentação com sangue, ela tem muitas variáveis e isso pode afetar a sobrevivência, a fecundidade e o desenvolvimento dos mosquitos. Por exemplo, muitas vezes os mosquitos não aceitam a alimentação sanguínea ou algum componente do sangue que eles não gostem. Ainda não se sabe a função do açúcar na ingestão de proteína, fertilidade e fecundidade, por mais que seja muito necessário e os mosquitos gostem bastante do açúcar, a função ainda não está esclarecida. A dieta analisada ela pode ser oferecida em copos abertos, sem a necessidade de ATP e PBS, muito menos de uma membrana ou de um aparato específico para que o mosquito aceite a alimentação. O Aedes albopictus produziu mais ovos com a dieta do que com o sangue de um animal vivo. A capacidade de se manter depende da preferência do mosquito, por isso é necessário uma escolha específica na alimentação. Eles têm um sistema de comunicação química que ajuda a encontrar condições específicas para a sobrevivência, como local para oviposição,
local de alimentação e ambiente, né, de forma geral, temperatura, umidade. Alguns componentes nutricionais podem influenciar na oviposição, porém ainda não há conhecimento suficiente sobre a função de cada um. Em estudos anteriores, já se notou que mosquitos eles conseguem notar e distinguir diferentes níveis de açúcar e possuem respostas comportamentais à sacarose. Nesse estudo, é possível observar que machos e fêmeas têm preferência pela solução somente com o açúcar, sozinha. Eles sempre se alimentavam dessa solução com a sacarose e o nível de enjutamento estava sempre alto com essa solução. Além disso, as fêmeas preferem mais o açúcar do que a solução com proteína quando elas são oferecidas sozinhas, né, separadamente. Mas quando a solução de açúcar mais proteína está entre as opções, elas têm preferência por essa solução, com os dois componentes. Entretanto, os machos preferem somente a solução com açúcar, mesmo diante de uma solução com proteínas e açúcar. Eles sempre preferem o açúcar. E isso a gente consegue perceber que os machos eles não gostam ou não conseguem reconhecer a sorobumina bovina na dieta. E as fêmeas conseguem. E aí fica espaço para perguntas como se há a existência de receptores gênero específicos, já que tem essa diferença entre os dois gêneros. Além disso, atualmente existem vários pesquisadores que fazem a liberação em massa de mosquitos para o ambiente, para controle biológico, para analisar eficácia de inseticidas. E se não houvesse a dieta SAP, a produção em massa desses mosquitos seria muito custosa e muito trabalhosa. Seriam necessárias mais de 5.000 membranas de alimentação artificial. E por isso a dieta SAP torna mais economicamente viável a produção em massa de mosquito, porque não demanda muito tempo, muita técnica e não demanda muito dinheiro. Por isso, o maior objetivo do estudo era deixar claro que é possível manter mais de 10 gerações somente com as dietas. A dieta SAP teve uma taxa de produção de ovos de 95%, que se iguala ou chega no mesmo nível da produção com sangue. A média de sobrevivência foi de 2 semanas, que é bem semelhante com a alimentação com açúcar. E mais de 25% dos mosquitos viveram mais de 25 dias. Então mostra que a dieta SAP ela é realmente eficaz na manutenção de uma colônia. A dieta SAP é mais economicamente viável porque elimina gastos com ATP, PBS, membranas alimentadoras, com controle de temperatura. Além disso, para manter 2 colônias com porquinhos da Índia custaria 10 vezes mais do que com a dieta SAP. Outras fontes de proteína também podem ser estudadas para futuramente serem utilizadas, e essas outras fontes poderiam até ser mais baratas do que a sorobumina bovina testada nesse estudo. E além disso, essa dieta SAP ela pode ser adaptada para outros mosquitos, para outros insetos e ter uma nova funcionalidade. Para a gente concluir essa discussão, o estudo mostra que as 2 dietas testadas têm taxas de fecundidade e engurgitamento semelhantes às taxas de alimentação sanguínea, têm menor custo e demanda menos trabalho. Para reduzir o custo, a proteína ela pode ser reduzida a 50%, pode ser facilmente preparada somente misturando os ingredientes citados e usando uma técnica simples, não seria necessária uma equipe especializada, nem instrumento caro e nem dispositivos de membrana para adaptação da alimentação. Bom, gente, chegamos ao fim da apresentação do artigo e eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade e por vocês terem assistido.